Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. A história do meu convidado desta semana é muito especial porque eu vou conversar com um sobrevivente. E eu não estou exagerando. No dia do teste de aptidão física do concurso da Polícia Rodoviária Federal, Djaldir Alves, com quase 50 anos, precisou ser internado numa UTI porque estava com Covid e 65% da sua capacidade pulmonar comprometida. Quando venceu a batalha pela saúde, ele precisou enfrentar outra batalha agora na justiça para conseguir continuar na disputa pelo cargo de policial rodoviário federal, com o qual tanto sonhava e para o qual havia se preparado muito. Aprovado em outras etapas, Djaldir fez o curso de formação antes da avaliação de saúde, da heteroidentificação e do próprio TAF. Felizmente deu tudo certo e hoje ele está aqui para nos contar melhor essa história. Filho de um corretor de imóveis e de uma auxiliar de enfermagem, ambos atualmente aposentados, Djaldir já tinha feito muitos concursos antes da PRF e foi aprovado em alguns deles, como o da PM do Rio de Janeiro e da Eletrobras Furnas, onde trabalhava antes de se tornar policial rodoviário federal. Com a privatização de Furnas, a busca pela estabilidade o motivou a retornar ao mundo dos concursos. Foi aí que ele decidiu estudar para a PRF. Em 2021, ele também passou as provas objetivas e redações da Polícia Civil do Amazonas e Polícia Civil do Pará, mas não deu sequência às demais etapas porque já estava fazendo o curso de formação. Djaldir é ex-aluno GRAN e isso, para nós, é motivo de muito, muito orgulho. Vamos conhecer melhor essa história? Djaldir, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Bom, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, quero pedir a você que nos acompanha que deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações do canal, assine o canal para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Djaldir, eu sei que todo mundo deve estar bem curioso para saber mais sobre o momento em que você foi para a UTI, bem no dia do TAF, mas antes eu queria conhecer um pouco aí do seu histórico, né? Você foi um bom aluno, gostava de estudar, como é que era a sua vida ali na infância, na adolescência? Bom, eu sempre gostei muito de estudar, mas assim, principalmente a exatas, né? Tinha facilidade com matemática, sempre tive facilidade com matemática. E estudei escola pública, né? Meus pais não tinham assim muita condição de me proporcionar um estudo melhor, mas eu tinha muita vontade. Isso eu sempre tive, muita vontade. Nunca queria desistir, né? E meus pais se separaram cedo. Eu tinha em torno de 14 anos quando isso aconteceu. E fiquei com a minha mãe, e aí foi bem difícil, porque ela chegou a trabalhar em 3 empregos para poder dar uma condição para mim e para os meus irmãos. E a gente ficava muito sozinho, né? Porque ela estava sempre trabalhando nessa área da saúde, de enfermagem, no hospital, na prefeitura, tomando conta de idosos. Então a gente estava sempre muito sozinho, não porque ela queria, né? Mas era uma necessidade que tinha. E aí eu fiz o meu ginásio, o antigo ginásio, né? E o ensino médio com bastante esforço. Fui pai muito cedo, então com 18 anos eu era pai. E aí tive que encarar esse desafio aí da paternidade muito cedo, sem emprego, sem ter concluído ainda o ensino médio. E fui trabalhar no que tinha, no que dava, né? O que foi que deu, que dava? Trabalhei em reciclagem de plástico, trabalhei no DENIT, terceirizado, né, fazendo manutenção de rodovia. O que aparecia eu pegava. Fazia alguns bicos assim de instalação elétrica e era o que eu fazia. Nunca tive um emprego nessa época, né? Não tinha um emprego fixo de carteira assinada. Só que aí nasceu o desejo do concurso público, porque eu precisava ter estabilidade, precisava ter um emprego de verdade, né? Alguma coisa que me desse alguma condição de dar ali um sustento da minha família. E Tinha aí, alguém da família que foi servidor? tinha, Ou sim, era uma eu era referência? casado na época
e tinha 2 filhos, pequenininhos ainda, né? Bem pequenos. E aí fui tentar concursos nessa época, fiz concurso para o IBGE, para o Censo 2000, né? Era temporário, e foi meu primeiro concurso, assim, que eu fiz, né? E aí estudei, na época não tinha muito essa coisa desses cursos preparatórios como tem hoje, né? Você ia na banca de jornal, comprava umas apostilas, lia aquilo e era o que tinha, né? E aí me dei bem, fui bem no concurso, fiquei em 7º lugar no concurso para agente censitário supervisor. E trabalhei ali um tempo, né, durante o censo do ano 2000. E aí, quando foi em 2002, tentei concurso da PM do Rio de Janeiro, na época eu morava no Rio de Janeiro, e tentei a Polícia Rodoviária Federal e Eletrobras Furnas. Foram todos assim, na mesma época, tudo junto. E da mesma forma, estudando ali com a apostila comprada em banca de jornal. E aí me dei bem, assim, passei para Furnas, mas era cadastro de reserva, passei na PM do Rio de Janeiro, passei na PRF na época, na prova objetiva, fui fazer demais etapas, mas fiquei com excedente e acabei não indo para a PRF. E a PM do Rio chamou, e eu fui para a PM do Rio de Janeiro, né? Fiquei lá 2 anos e meio, quase 3 anos, quando a Eletrobras Furnas chamou, que era cadastro de reserva, e o salário era bem melhor, né? E eu fui para Furnas. Trabalhei lá por 17 anos, até o ano passado. Até esse ano, né? Até junho desse ano agora. E só que chegou um momento que eu tinha que sair, porque eu já estava com quase 50 anos e a empresa ia ser privatizada. Vieram os rumores de privatização e não que eu seja contra a privatização, né? Mas a tendência é o corte de funcionários. É natural, da privatização ocorre isso aí, né? E aí eu vislumbrando aquilo ali, eu pensei, olha, eu tenho que fazer algum outro concurso. Tinha adormecido ali, né? Estava estabilizado, estava bem na Eletrobras. E aí, Já tinha o quê? 17 anos que você não estudava para concursos, né? Ou concurso já quase tinha isso. tempo aí. Nesse meio tempo eu fiz faculdade, né? Enquanto eu trabalhava na Eletrobras, me formei em engenharia, porque era um setor elétrico, né? Então, na expectativa de crescer ali na empresa, fiz engenharia elétrica. E esse curso superior também foi importante para a PRF, porque é a exigência do cargo, né, no nível superior. E aí, resolvi estudar. Então, em 2018, eu resolvi fazer o concurso da PF. Comecei a estudar ali pelo edital anterior e estava indo até bem, relativamente bem, assim, né? Eu não estava ainda matriculado em nenhum curso preparatório e era do meu jeito. E achava que estava bem, né, fazendo ali do meu jeito, né? Só que é um concurso muito difícil, né? É um concurso pesadão, muitos candidatos. Então, quando veio o edital veio todo diferente, né? Com 2 meses para a prova, estatística no nível altíssimo, a parte de informática pesada. E aí eu tentei assim mesmo, mas aí não tive êxito, né? Mas foi um grande aprendizado, porque eu percebi que eu precisava de ajuda. E aí, quando chegou em 2020, eu resolvi tentar, vislumbrei ali a possibilidade de fazer o concurso da PRF que estava sendo anunciado. E aí, falei, vou fazer, né? Isso aí. Porque eu já tinha vontade de ser PRF, já tinha tentado uma vez, e quem é que não quer ser PRF, né? Passa na rodovia, vê lá o pessoal trabalhando na unidade operacional ali, né? Aquele uniforme. Aí eu falei, eu quero isso aí para mim também. Conversei em casa, falei, olha, é um concurso difícil, tem que estudar. E a minha esposa, ela é tudo para mim, cara. Porque essa mulher, vou te falar, sem ela eu não teria conseguido. Ela, em algum momento dessa entrevista, eu vou te contar a história de como foi lá a questão do Covid, né? Mas, assim, eu conversei com ela na época para estudar para a prova da PRF e ela topou o desafio. Porque estudar para um concurso, no meu modo de ver, quando você tem família, envolve todo mundo, né? Porque são sacrifícios, você tem que se abster de determinadas coisas.
o pessoal vai sair, vai fazer alguma coisa, você vai estudar. A criança quer brincar, você acaba tendo que, papai agora tem que estudar. Então, foi um desafio familiar, vamos dizer assim, né? Só que antes de tomar a decisão, isso é uma coisa minha particular, né? Eu fiquei assim umas 2 ou 3 semanas pensando, eu vou fazer isso? Porque se for fazer, eu quero fazer para passar. Eu quero fazer o concurso para passar, não quero ficar tentando fazer uma prova. Eu vou fazer para passar. Então, esse processo de decisão levou ali umas 2 ou 3 semanas. Eu precisava me encontrar, né? Me colocar na condição de, olha, eu quero fazer, vou fazer o que for necessário e vou fazer esse concurso. E aí tomei a decisão. Aí procurei materiais para estudo e deparei lá com um grande curso online, né? Eu falei, ó, isso parece legal, vou me matriculei. E comecei a estudar ali pelo GRAN, né? Videoaulas. E aí eu gostava muito da parte de física, né? Sou engenheiro, né? Gostava da parte de física, me dedicava ali bastante à aula de física, só que não era o suficiente, né? Não daria, né? Então, quando eu fazia meus simulados, o meu rendimento nunca era muito bom. Eu não conseguia evoluir. Parte de direito, então, que era coisa que eu nunca tinha visto, né? Aí, falei, olha, eu preciso de mais ajuda. E aí, tinha o programa de coach do GRAN também, né? Aí, contratei lá o programa de coach e aí foi o diferencial. Aquilo ali, para mim, foi o que realmente me fez passar nesse concurso. Porque aí, com as metas, né, as metas ali que o coach passava, ele avaliava ali os simulados que ele me passava e via onde estava melhor, onde estava ruim e fazia as metas. E essa coisa de estudar 50 minutos, assistir um vídeo por 50 minutos só e parar, para mim era assim, pô, é estranho, né? O coach dizia, não, aonde estiver, para. E eu não entendia na época, mas depois eu vi que valia a pena. Foi certeiro. Eu consegui fazer o edital todinho em pouco mais de 2 meses. Eu zerei todo o edital. Videoaulas acelerado ali 2,5, PDF para algumas disciplinas e fazendo os simulados. Isso aí foi progredindo. Foi melhorando a quantidade de acertos e aí usando o aplicativo de questões também, que foi excepcional aquilo ali. Eu acho que eu fiz umas 15 mil questões no total. E aí fui evoluindo e fui fazer a prova. Fiz a prova da PRF, minha esposa foi comigo lá em Curitiba, e fui fazer a prova, eu não me lembro, foi em maio, né, amor? Foi em maio, minha esposa está aqui do meu lado. Aí fui fazer a prova e quando eu abri o caderno, eu já estava na minha cabeça, né, que a professora do GRAN falou para mim, ó, primeiro você pega para ver a redação. Ela deu essa dica, né? E foi excepcional. Primeiro você vê a redação, já faz alguns apontamentos ali, já faz um parágrafo ou outro, e aí eu peguei, abri a prova, fui direto na redação, não olhei nada, um tema bem legal, vai dar. E fui para a prova. Super nervoso, né? Porque era a prova da minha vida aquilo ali, né? Quando eu comecei a ler a prova, achei a prova fácil, porque tudo que eu tinha estudado estava ali. As questões, elas assim, parece que não tinha muita novidade do que eu tinha feito de questões, né? Não era muito diferente. E aí eu fiquei muito confortável para fazer a prova. Fiz com tranquilidade, fiz a redação, fui bem na redação, e passei naquela prova ali, né? Consegui passar e, graças a Deus, consegui o êxito ali na prova da PRF, na parte objetiva e na redação. E aí veio, não sei se você quer perguntar ou... Não, vamos fazer uma pergunta antes de chegar nisso, né? Você começou a estudar para PRF com quase 50 anos. Foi. Chegou a ter algum pensamento assim, será que eu estou na idade ainda de fazer esse concurso? Alguém comentou para você alguma coisa que te desanimar? Não, vai para outro caminho, vai para outra carreira. Chegou a escutar isso ou pensar isso? Teve muito disso, sim. Eu mesmo pensava isso, né? Eu estava trabalhando numa empresa há 17 anos, uma estatal.
né? E eu tinha intenção de me aposentar lá. E como é setor elétrico, eu ainda ia conseguir uma aposentadoria especial. E aí eu acho que com 50 e poucos anos eu já estaria aposentado. Só que com a privatização mudou tudo, né? Também veio a reforma da Previdência, aí mudou muita coisa. E aí eu falei, eu tenho que ingressar ali num outro ramo. E muita gente no emprego também dizia, você já está tranquilo aqui, vai fazer o quê? Né? Não acho que já passou um pouquinho da hora disso aí, não? Eu falei, não tem. Eu mesmo acreditava que estava velho. Eu acreditava. Eu assim, minha cabeça já não é mais a mesma. Eu vou ter muita dificuldade. Então, aquelas semanas aí que eu estava te falando, que eu fiquei tentando me reencontrar, era justamente para isso, né? Para eu ver se tudo que eu tinha para fazer na minha vida, eu conseguia dar uma pausa, né? Deixar tudo de lado para me dedicar a esse concurso especificamente. E tinha preconceito para todo lado. Muita gente dizia isso, principalmente no trabalho, né? Perda de tempo. Porque aí eu ficava, né, nos intervalos, eu estava ali papirando, né? E aí o pessoal debochava, falava, cara, você quer ser TRF? Pô, você está com 48 anos, cara, vai, né? Tem uma carreira aqui. Não, por que você não foca aqui na carreira? Então teve, sim, essa parte foi... Mas eu não me importei. Eu queria. Então eu fui. E aí no dia do TAF, você foi internado. Com pulmão 95%, 65% comprometido. Como é que foi esse momento? E como é que foi depois a batalha, tanto a batalha pela saúde, como a batalha depois para voltar para o concurso, né? Que você tinha sido aprovado, Sim. bem aprovado nas etapas anteriores, e estávamos naquele contexto de pandemia que tudo era imprevisível, né? Então, quando foi chegando perto do TAF, eu estava me preparando, fazendo os exercícios. Não estava assim com os índices muito bons, mas eram suficientes, né? E aí, na semana do TAF, que era no final de semana, na quinta-feira, eu estava bem mal em casa. E a minha esposa falou, vamos no hospital. Vamos lá no hospital para ver, porque isso deve ser Covid. E aí eu fui e fiz o teste, era Covid. Eu já estava com 50% do pulmão comprometido naquele dia, na quinta-feira. Só que aí a médica disse, olha, você vai para casa e 48 horas, em 48 horas você volta para fazer uma reavaliação. E aí nesse período eu piorei muito. E aí voltei para o hospital, fiz novamente os exames que faz ali, né? E aí verificou na tomografia que já estava com 65% de comprometimento pulmonar. E aí houve a decisão de internar. Você deve se lembrar que naquela época, naquele período, a pessoa ficava internada, a família não podia entrar, né? Você tirava a roupa, óculos, aliança, tudo, botava num saco preto de plástico e aquilo era entregue à família. E provavelmente, se a pessoa viesse a falecer de Covid ali, a família não veria mais a pessoa porque era caixão fechado. Então foi assim, um momento muito difícil. Quando a médica falou que eu ia ser internado, eu pedi a ela. Falei, olha, minha esposa está lá fora. A senhora que vai falar com ela? Ela, não, geralmente são as enfermeiras que falam. Aí eu falei, a senhora pode falar com ela porque ela não vai aguentar. Eu sabia que ela não ia aguentar. E aí a médica foi lá para conversar com a minha esposa e enquanto eu estava ali tirando a roupa, me preparando, entra a minha esposa, toda com uma vestimenta especial lá, toda protegida, permitiram a entrada dela. Ela me abraçou, pegou aquela roupa, aquele saco preto e teve que sair. E eu fiquei internado. Eu fiquei 10 dias na UTI. Não precisei ser entubado, mas fiquei fazendo fisioterapia respiratória 4 vezes por dia, uma máquina que força o pulmão a respirar. Eu estava com 3 tipos de pneumonia. Eu estava com a pneumonia de Covid, uma pneumonia bacteriana e uma pneumonia por fungos. Tinha esses três problemas que eu estava.
E eu não podia ter contato com a minha esposa. Só depois de alguns dias que foi liberado, através de um tablet lá do hospital, eu fazer uma videochamada com a minha esposa. E aí eu comecei a melhorar. Só que naquele dia que eu fiquei internado, a minha esposa, ela foi pro carro no estacionamento com aquele saco de roupa e percebeu que não podia ficar assim. Que eu ia sair dali e que eu estava perdendo o TAF, que eu fui internado no sábado e o TAF era no domingo. E aí ela procurou lá um advogado e deu entrada, ela pegou toda a documentação, fez tudo que foi preciso para dar entrada no mandado de segurança para eu tentar fazer o TAF. Então ela acreditou. Por isso que eu digo que foi uma coisa de parceria, foi uma coisa familiar. Ela acreditou que ainda era possível, que eu ia sair daquela situação e que ainda ia conseguir terminar o concurso. Eu tive alta na sexta-feira, numa sexta-feira, se eu não me engano, e no dia seguinte, no sábado, eu viajei para Curitiba dirigindo, mal, ainda estava tossindo muito mal, mas fui fazer a avaliação psicológica do concurso no domingo. E fui passando muito mal. Estava muito mal mesmo, passando mal ali, me recuperando ainda, né? E fiz a avaliação psicológica no domingo. E aí fui aprovado. Então, consegui também eliminar aquela etapa ali da avaliação psicológica. E ficou o TAF pendente, né? Aí foi a briga na justiça. No início dessa internação, como é que estava seu estado de espírito? Você estava esperançoso? Você estava com medo de morrer? Como é que você estava? Teve 2 momentos na UTI que eu cheguei a, digamos, entregar os pontos. Quando liberaram a primeira vez para eu tomar banho, que eu fui com aquele cilindro de oxigênio atrás de mim, né? O enfermeiro levou, colocou lá no banheiro, perguntou se eu precisava de ajuda, mas eu disse que não. E aí teve uma hora que eu senti que minha respiração parou completamente. Nem inspirava, nem expirava. E não saía nada. Não entrava nada. E aí eu fui, me abaixei ali naquele banheiro e entreguei. Entreguei para Deus, eu falei, agora não tem jeito. E naquela oração, eu fazendo aquela oração ali, que eu achava que era o último momento, aí a respiração foi, voltou, e aí eu consegui dar emitir um som, aí o enfermeiro veio, me ajudou, me tirou, me levou de volta, e fizeram lá uns procedimentos, aí eu consegui ficar bem de novo. E uma outra vez, também ainda na UTI, na hora que apagaram a luz para a gente dormir, eu achei que eu não ia acordar. Naquele dia eu estava me sentindo muito fraco. E eu achei que eu não ia acordar naquele outro dia. E aí também fiz a minha oração ali de despedida, né? Pedindo que Deus cuidasse da família e tal, porque eu achei que não ia passar daquela. Até porque, quando a gente fica na UTI, no caso eu estava na UTI, e era assim, né? Não era coletivo, né? Tinham várias pessoas ali na mesma UTI. E tinha pessoas morrendo, e toda hora chegava outro paciente, aí alguém morria do seu lado, e você ficava naquela situação ali, né? Achando que era o próximo. Mas graças a Deus eu saí daquela ali, né? Vi pessoas ali não conseguindo, mas eu tive êxito. Inclusive, um detalhe interessante, né? Que eu queria compartilhar também sobre isso. Depois que eu saí da UTI e passado algum tempo, eu fui preparar os exames médicos do concurso, né, que era uma lista enorme de exames, né? E eu fui no cardiologista e fiz os testes ali. Eu já tinha feito antes de ter Covid, eu já tinha os exames prontos. Só que passou o tempo, né, da validade, eu tive que refazer. E aí eu fiz no mesmo cardiologista, teste ergométrico, esses exames do coração e tal. E aí ele falou para mim o seguinte, que muito provavelmente, por eu estar me condicionando fisicamente para o TAF,
isso pode ter ajudado a salvar a minha vida. Quando ele disse aquilo ali, eu pensei, já valeu fazer o concurso. Mesmo que não dê certo, mesmo que a justiça não permita, O já concurso valeu. salvou sua vida, de certo modo. O fato de querer fazer aquele concurso, de ter que treinar para o TAF, sair daquela questão de estar ali sem fazer atividade física, pode ter contribuído para ajudar. O condicionamento físico ajudou eu sair daquela. Então, para mim, já valia tudo. E estava na justiça. Em muitos momentos, eu já tinha desistido da justiça. Achava que não ia dar certo, mas a minha esposa sempre, não, vai dar certo sim. Vai dar certo. Espera que não acabou ainda não. E assim foi. E aí, graças a Deus, depois de um tempo, deu certo, né? E qual foi a sensação quando deu certo, quando tudo estava terminado, aí já consolidado que você ia se tornar PRF? Então, quando saiu a publicação da portaria de nomeação, foi assim, tudo valeu a pena, né? É indescritível a sensação, não dá para dizer. E ver minha esposa chorando, né, emocionada com aquilo ali, não tem preço. E foi tudo uma correria danada, porque eu morava em Foz do Iguaçu, né, ainda meu endereço ainda é de lá, e tinha os 30 dias constitucionais para tomar posse, e tinha que resolver toda a minha vida daquele tempo ali, né? Eu usei quase todos os dias que eu tinha direito. E eu tinha que tomar posse em Belém, milhares de quilômetros de distância, mas fui, né? Fui com a sensação de dever cumprido, apesar de ter sido subjúdice, a minha posse não é precária, porque transitou em julgado a minha questão lá, né, judicial, era a posse definitiva. E eu fui a Belém e tomei posse e entrei em exercício no mesmo dia, que foi dia 1º de novembro. Hoje está fazendo aí 48 dias de PRF. E nesses 48 dias de PRF, eu fiz muita coisa que muitos PRF antigos ainda não fizeram. Eu voei no helicóptero da PRF, que assim, o pessoal fica encantado, né, com aquela história, os próprios PRF ficam ali, né? É um sonho de todo PRF. Eu voei ali no helicóptero da PRF. Eu andei no veículo blindado da PRF, numa operação que eu participei recentemente. Eu fiz uma missão em terra indígena, fiquei 15 dias acampado em barraca para fazer uma operação lá em terra indígena. Teve confronto, né, que é natural, né, da profissão. Então, assim, eu vivenciei em poucos dias muita coisa que o pessoal da PRF que está aí há 30 anos ainda não tinha feito, ainda não fez. Então, eu sou muito grato a Deus de estar me dando todas as oportunidades com uma certa brevidade, porque o meu tempo de PRF não vai ser muito longo, né? Eu já tenho 50 anos, eu provavelmente vou ficar até os 65, 15 anos de PRF. E aí tenho vivido intensamente. A minha vida na PRF tem sido muito intensa. A atividade aqui na cidade, onde eu estou, né? E essas missões, que tem bastante aqui no norte, né, no Pará. Então tem sido um desafio grande para mim, para minha família, estar num local diferente, mas tem sido muito gratificante a parte do trabalho, né? E toda vez que eu ponho meu uniforme e vou sair de casa para o plantão, a minha esposa, ela é como se fosse sempre a primeira vez, ela olha e fica muito feliz, porque a gente conseguiu, nós vencemos. Isso é indescritível. E se alguém que é imparável, é ela, muito mais do que eu. Porque ela que estava do meu lado, ela que me levou e sem ela eu acho que eu não conseguiria. Por mim mesmo, talvez eu não conseguisse, talvez eu tivesse desistido. Mas graças a Deus foi um desafio familiar. Então, assim, se cabe alguma mensagem para alguém que venha assistir esse vídeo ou conheça essa história, eu diria isso: o concurso público, ele, principalmente esses de alto nível, né, concursos mais difíceis, eles são uma prova para toda a família, não é uma prova individual. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que dar
a sua participação nisso aí, o seu quinhão, a sua dedicação, a sua contribuição. Aí a gente vence. E graças a Deus deu certo. E estamos aqui agora desfrutando os louros da vitória, né? Djaldir, parabéns pela história. Foi um prazer conversar com você. Muito inspiradora ali a sua trajetória. Sempre um orgulho muito grande conversar também com ex-alunos e olhar nos olhos, mesmo que virtualmente aqui, e ver essa expressão aí da vitória, da conquista, da superação. Então, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Mais uma vez reforço, assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você, como acontece há mais de 5 anos. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.